O Pogba parece mesmo que tá perto do Corinthians, mas olha, meu amigo, nos bastidores, isso tá dando muito o que falar, viu? Ah, mas o Pogba vai dar mais visibilidade, sim, mas aí você vai ter o Pogba pagando uma fortuna e você não consegue pagar. Cara, correto isso? Não pega mal? Eu ficaria envergonhado. Agora, se as pessoas não têm constrangimento diante disso, tudo bem. Deve imposto, deve não sei o quê. Primeiro tem que olhar onde trabalha, né? Pra ver se não deve também, né? Porque quando a gente fala isso, a gente fala sempre julgando os outros, né? A gente nunca se coloca no lugar, né? Então, é uma inveja tão grande por parte disso. Você vai ver no vídeo de hoje o que foi que o Mauro César falou sobre o Pogba, a resposta atravessada do Neto, que deu uma invertida no Mauro César e muito mais. Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora para apoiar nosso trabalho e receber mais vídeos como esse. Quero te lembrar ainda que esse vídeo aqui é patrocinado pela MRE, tá? Um método exclusivo para você conseguir renda extra, ganhar dinheiro na internet sem aparecer, ganhar em dólar. E se você quer saber mais sobre isso, se você quer mudar a sua realidade financeira e quer começar 2025 bem diferente da maneira que você terminou 2024, então clica no link que eu vou deixar na descrição e no primeiro comentário fixado, que você vai para uma tela onde o Ian vai te explicar num vídeo muito bem como funciona e como você faz para ter uma realidade completamente no ano que vai chegar aí de 2025, beleza? Como você bem sabe, o Mauro César é muito crítico à atual gestão do Corinthians, e em partes até com razão, né? Eu acho eticamente pífio, assim, uma coisa vergonhosa. Eu, sinceramente, acho o fim da picada. Essa conversa que o patrocinador vai pagar, isso é um absurdo. Você consegue dinheiro do patrocinador para pagar jogador, mas não consegue para pagar a dívida. O Pogba, sobre o Pogba, isso é uma brincadeira. O Pogba, ele reagiu ali a uma tuitada, uma coisa na rede social, aí já virou notícia. O Pogba não joga para valer desde a temporada 21-22, que ele fez 34 jogos. 34, hein? Não são tantos assim. Pela seleção e pelo Manchester United. Foi jogar na Juventus, jogou 2 jogos na última temporada, foi suspenso. Como disse o Vamp, também não veio jogando já há algum tempo. Então, cara, por que o Pogba? 31 anos, fora de forma, sem motivação. Alguém acha que ele quer vir para o Brasil? Já perguntaram para ele, quer dizer... Isso tudo vira, na verdade, uma grande cortina de fumaça que ofusca esses assuntos que são mais importantes, mas que não geram clique como gera essa história de Pogba, não sei o quê. Ah, porque o GE publicou? O GE também publicou que o Gabriel Barbosa ia para o Cruzeiro. No dia que ele avisou que sairia do Flamengo, momentos após ganhar a Copa do Brasil. Não foi até agora. Pode ser até que vá, mas não foi, né? O GE também erra. E muita gente na imprensa acha que sai como o GE fosse a Bíblia, sabe? Saiu no GE. Não, o GE é feito por jornalistas que acertam e erram como qualquer outro. Tem uma ótima equipe, é um veículo sério, mas também erra. Ah, que o GE deu. Daí, o GE deu, pode estar certo, pode estar errado. Essa do Gabigol, eles não acertaram. Pode até acontecer o negócio, mas o que eles cravaram ali não estava certo. Tanto que não fechou até hoje, correto? Também acontece. Onde que eles querem conduzir o Corinthians? A que direção eles querem conduzir o Corinthians? Há pouco tempo, quando contrataram o Fred Luiz, caíram na ilusão de que o Fred Luiz era o homem que reestruturou o Flamengo. Não é verdade, ele participou. Primeiro no Marcos, depois como CEO. Mas não foi ele que idealizou a recuperação financeira do Flamengo. E não existe esse toque de Midas. Chegou fulaninho de tal, pim, e tudo fica maravilhoso. Não, isso é trabalho, leva tempo para reestruturar. Credibilidade, imagem se recupera, não é contratando jogador e não pagando, ou pagando atrasado, ou sofrendo para pagar. Se recupera cumprindo as obrigações, pagando em dia, comprando jogador e pagando, não tomando o transfer ban. E é disso que precisa o Corinthians. Eu acho que o Fabinho Soldado não me parece ser a pessoa qualificada para ter esse plano que vai mudar. A imagem do Corinthians, ela está assim muito arranhada, o que é lamentável, por conta dessas gestões que parecem não se preocupar com o futuro do clube. Eles agem como se não houvesse amanhã. Porque o Corinthians não ganha rigorosamente nenhum título relevante desde 2017. E esse ano ganhou o quê? Uma vaga na Libertadores, na fase preliminar. Pô, parabéns, com um dos elencos mais caros do Brasil. Isso é o bastante? Isso é o bastante? Seria muito mais razoável que tivesse esse primeiro ano do Augusto Melo acertando dívidas, não tomando transfer ban, mostrando resultados financeiros. E o torcedor pensa, cara, nós estamos caminhando numa direção, daqui a alguns anos vamos nos organizar e seremos fortes novamente. Porque não tem como, cara, segurar uma onda dessa. Até quando? Por quanto tempo? Quanto isso vai durar? Porque o que estão fazendo com o Corinthians, assim, é um negócio... Assim, eu vejo muita mensagem até de torcedor do Flamengo, de outros clubes, assim... Fala, mas isso não, Mauro, deixa pra lá, deixa acabar, deixa o Corinthians... Nossa obrigação é falar, não importa qual camisa, qual clube, qual time que você torce, que eu torço, que eu torço, não interessa. Tem que falar a real é essa, gente. Eu fico estarrecido quando vejo esse tipo de coisa. Ah, o Pogba, gente... Primeiro que assim, um jogador que não joga há muito tempo, a gente não sabe nem o que ele quer da vida, né?
se ele está afim de jogar, se ele gostaria de vir para o Brasil. Segundo, que você acha que esse cara vai custar quanto, gente? Você tem um Memphis Depay que, segundo o próprio noticiário do clube, custa 3 milhões por mês. Ah, mas quem paga é o patrocinador. Agora tem esse negócio. O clube consegue dinheiro para pagar o jogador, mas para pagar a dívida não consegue. Já que quer pagar o jogador, o parceiro, paga o Rodrigo Garro, paga esses jogadores todos aqui que tem contas a vencer. Aí vai ajudar o Corinthians. Ah, o Garro joga muito, o Garro, você tem que pagar. Ó, o Pedro Raul não jogou nada, tem que pagar também. Não tem jeito. Então, essa é a realidade. Eu acho isso impressionante, cara. Impressionante. Ah, mas o Pogba vai dar mais visibilidade? Sim, mas aí você vai ter o Pogba pagando uma fortuna e você não consegue pagar. Cara, é correto isso? Não pega mal? Eu ficaria envergonhado. Agora, se as pessoas não têm constrangimento diante disso, tudo bem. Mas o Neto, que tá bem empolgado com a contratação do Pogba pelo Timão, acabou dando uma indireta aí pro Mauro e uma invertida no jornalista. Final, vamos falar do Pogba de novo, que tem um monte de gente com dor de cotovelo. Ai, mas vocês devem bilhões, devem imposto, devem não sei o quê. Primeiro tem que olhar onde trabalha, né? Pra ver se não deve também, né? Porque quando a gente fala isso, a gente fala sempre julgando os outros, né? A gente nunca se coloca no lugar, né? Então, é uma inveja tão grande por parte disso que o Pogba, o Corinthians não conversou com o Pogba. Foi o Memphis que conversou, que por sinal tem ele ajuda as crianças surdas e cegas lá em Gana, que por sinal tem o MC Rariel, né? Que eu tava vendo hoje no Jogo Aberto. O Pogba é uma coisa que pode ser bem distante? Pode ser, mas se você tem um patrocinador que já doou 200 mil para que o estádio, você imagina se eles não podem, que são acompanhantes. O que mais tem nesse país aqui é gente traindo, irmão. Você quer saber de quantos casamentos, quando os caras inventaram o Viagra, que era pro coração, os velhinhos separou tudo, truta. Os caras fizeram o Viagra pro coração. A hora que veio os velhinhos começaram, tira do ar, tira. Aí os velhinhos começaram só aqui, ó, lapada. Aí o que aconteceu? Separação de 50 anos, 40 anos, 200. Aí, meu irmão, aí os caras montam acompanhante. Nesse país aqui é o que mais dá dinheiro. É mentira minha? E aí, por que não Pogba, Souza? Cara, esse cara não existe, cara. Por isso que a galera faz corte pra gente, falando que a gente tem o melhor trabalho que tem, e é uma realidade. Então, pra situação do Corinthians, cara, pra quem viu o Corinthians do começo do ano, você tá falando de Pogba, era um futuro algo distante, agora é algo... Era distante o Carrilho, pô. Então... Era distante renovar o Rodrigo Garro. E você vê uma empresa hoje querendo arcar, né? Duas empresas que eu sei. Uma eu posso falar que já todo mundo sabe, que é a Fatal Modelos aí, que são acompanhantes. Eu não sei se é só mulher. É só mulher ou é homem também? Devia ser. É mulher, homem e trans. Então, parabéns a eles. Parabéns. Mulher, homem e trans. Tá legal. O mundo mudou, meu irmão. Aqueles que não tiverem em relação ao mundo, que saia desse mundo, vai para outro plano. É o que eu penso, né? Então é o seguinte, o que foi que você está rindo? Isso é engraçado. Você nunca chamou uma acompanhante? Nunca. Na sua vida? Nunca. Você jura pelo seu filho? Juro, não gosto. Não gosto o quê? Não entendi isso aí. Respeito, mas não gosto de gastar com esse tipo Tá, de coisa. você, Souza. Hã? Tô te fazendo a pergunta. Se você já usou... Não, deixa que eu faço. Você é apresentador? Você não é. Você já fez o trabalho de um acompanhante ou não? Já. Você, Veloso? Não. Eu já. E tá tudo certo, irmão. Cada um que pense do jeito que quiser. A gente não pode julgar as pessoas. Porque tem muita gente que vai aqui do lado da USP aqui. Tem muita gente no Rio de Janeiro que errou o lugar, ninguém fala mais nada. Não é verdade? Mas ali era diferente, né? 3, né? Então, você que tá falando. Dá para entender daquilo que o Corinthians pensando, o Corinthians sem dinheiro, no Pogba, porque tem muita gente, e que tá tudo certo também, deve 2 bilhões, aí deve 600 milhões, não sei. Mas e os outros clubes? Por que vocês não falam, por exemplo, do Rames Rodrigues? Por que vocês não falam dos jogadores que o Flamengo contratou? Por que vocês não falam do Grêmio, do Internacional, do Bahia? Mas o Corinthians dá audiência, né? O Corinthians dá audiência pra cara querer achar que é honesto, né? Olha, eu sou honesto, então eu só falo aquilo que... Só do Corinthians. Dos outros clubes não. De Série A2, de Série A3, de treinadores que são... Vamos lá, o Santos contratou 10 treinadores. Ninguém fala nada.
mandou embora um monte de gente. O Flamengo mandou embora um monte de treinadores, gastou mais de 60 milhões de multa. Ninguém fala nada, nem flamenguista, o raio que o parta. Mas do Corinthians, os caras sabem que é o presidente do conselho, sabem que é o Mané da Carne, grande Mané da Carne, maravilhoso, um dos piores que tem lá dentro, diga-se de passagem. O que você pensa em relação ao Pogba ou não? Qual a ideia sua, Veloso? Não, se der certo é ótimo. Mais um jogador que vem e o Corinthians não tem gasto. Esse é o melhor modelo possível para o Corinthians, ainda mais na situação financeira que está atravessando. E pelo que eu vi, o Pogba já aceitou, né? Gostou de ter conversado com o Memphis ali, aceitou essa ideia de vir jogar no Brasil, vir jogar no Corinthians. Falta só agora a empresa e o Corinthians se acertarem para dar garantias para o jogador. Agora, ter o Memphis sem pagar nada, ter o Pogba sem pagar nada, para o Corinthians é ótimo, né? Você tem dois jogadores de uma coisa que ninguém fala. Sem ter que gastar nada. A vocês que são flamenguistas e paga pau pro Flamengo. Tal de Rede Globo aí. Certo? Vamos lá. Alguém falou que o Flamengo vendeu um dos melhores goleiros do futebol brasileiro por 1 milhão de euros. Vamos supor que o Corinthians tivesse feito essa negociação para o Flamengo. A gente não ia estar descendo um cacete em cima do Corinthians? Por que ninguém fala do péssimo negócio que o Flamengo fez com o Hugo? Por que ninguém fala isso? 60% dos direitos econômicos por 6 milhões de reais, é isso não? Um goleiro... Na verdade, 5 milhões de reais. Um goleiraço, mas ninguém fala isso. Ninguém se manifesta em relação a isso. Liberou o Cássio de graça, né? Também. O Corinthians também liberou o Cássio, que é um grande goleiro, um maior da história ali do Corinthians, e também de graça. E devendo dinheiro para ele. O Cássio tinha contrato até o final do Palmeiras ano. também liberou o Dudu com 1 ano de contrato. E não ganhando nada. Não é verdade? É verdade. Quer dizer, qual é a diferença, irmão? Souza. O São Paulo, por exemplo, o seu São Paulo, contratou um jogador que arregaçou com os cofres. Contratou um estuprador. Ninguém fala mais nada. Só eu falo. Por isso que eu sou o craque Neto da televisão. Eu sou o craque Neto. Por que ninguém fala da dívida do Daniel Alves, estuprador que está livre? E gastou uma fortuna. Ninguém fala nada. Ou é mentira minha? E o São Paulo continua pagando. São Paulo, acho que... 412 mil reais. 472. 72? Não 472 mil reais pro estuprador Daniel Alves. Acho que o São Paulo, em termos de contratações midiáticas, assim, foi o clube que mais errou nos últimos tempos, né? Contratou muito mal jogadores de nome, midiáticos, né? São Paulo precisa rever os conceitos. Alguém deu um pau no Raí? Alguém deu um pau no Lugano? Foram eles que contrataram o Fernando Diniz. Foram eles que contrataram o Juan Fran. Ninguém da imprensa. Sabe por quê? Porque o Raí é intelectual, o Lugano, ninguém entende o que ele fala. Né? Faz 20 anos que o cara tá aí, ninguém entende o que ele fala. Né? E que tá tudo bem. Tá Juan tudo Fran e certo. Daniel Alves na mesma semana. Isso! Cara, é um absurdo. Mas ninguém dá pau, né? Ninguém faz matéria. Mas do Corinthians, a gente faz do Léo Príncipe, que veio para fazer teste. Tudo bem, Souza, mas qual a diferença? É melhor o cara que veio fazer teste do que contratar o... Né? É uma diferença enorme. Do Ramos Rodrigues, ninguém fala mais nada e o São Paulo deve 1 bilhão. Vamos lá, quem que fala? Vamos lá, quem que fala? Quem que dá os números? Como é que pode? Eu sei que você fala. Nós falamos aqui. 888. Ninguém comenta mais nada do Ramos Rodrigues. Ninguém sabe qual foi a negociação do Lucas. Alguém sabe? Você deveria saber. 1,5 de reais. 1,5 milhão por mês. Ninguém fala que é muito, né? Mas pro Memphis é muito, né? Pro Pogba é muito, 3 milhões. Mas vocês não falam que o São Paulo deve 1 bilhão e contrata um jogador de 1,5 milhão por mês? Agora o Corinthians tem que ver as garantias desse negócio também, né? Deixa eu explicar. Se não pagar... Senão o problema é nosso também, né? Pagar, não é verdade? Se a empresa não pagar, o Corinthians vai ter que assumir 5 milhões desses Então vamos lá, jogadores. o que aconteceu com o Paulinho? Que vai estar amanhã aqui. O que aconteceu? 36 E quem milhões teve que pagar? da causa. Quem que pagou? Corinthians, é isso que eu tô dizendo. Mas alguém teve impeachment do Duílio? Não. Nem se discutiu a possibilidade. O craque Nem passou... se discutiu, irmão.
Só rapidinho sobre o Pogba. Ele que começa com essa história de Corinthians lá no programa do Memphis, Danilo né? Gentili. E depois ele continua insistindo com stories e tal. E o Corinthians quis entender as condições. Ele quer 4 milhões de reais por mês. O Corinthians já disse que não tem a menor possibilidade de colocar dinheiro. A Fatal Model se ofereceu para pagar os 4 milhões, mas o Corinthians entende que não seria uma parceria bacana. A Esportes da Sorte, que é a atual patrocinadora, topa bancar metade. E agora o Corinthians está procurando alguém que assuma a outra metade. A gente está falando de mais 2 milhões de reais mensais. Se acontecer, o Pogba, a partir de março, pode jogar. Ele rescindiu o contrato com a Juve, mas está cumprindo as últimas semanas de suspensão. Mas e aí, cara? Quem é que você acha que tá certo nessa discussão? É o Mauro César? É o Neto? O Corinthians vai mesmo trazer o Pogba? Comenta aqui, quero saber a sua opinião. E não esquece do like no vídeo, hein?